call is now being recorded. Boa tarde a todos. Hoje Boa nós tarde. vamos ter uma apresentação de artigo que vai ficar a cargo com a doutora Fernanda, que foi orientada pela professora Luana. Então, Fernanda pode começar, depois a Luana faz os comentários. Pode ir, Fernanda. Boa tarde, gente. Meu nome é Fernanda. Para quem não me conhece, eu sou residente do 2º ano de Ginecologia e Obstetrícia do HC. Eu fui orientada pela doutora Luana para apresentar esse artigo que a gente costuma apresentar do PNAR. Então, o artigo escolhido foi esse artigo que foi publicado numa revista Medicine. É um artigo produzido na China e ele analisou o impacto do trabalho de parto pós-cesariana em comparação com múltiplas cesarianas eletivas. Então, é o The Impact of a Trial of Labor After Cesarean versus Elective Repeat Cesarean Delivery. E é um artigo de meta-análise que foi elaborado em 2023 e publicado na revista em 11 de janeiro de 2024. O artigo ele começa falando sobre a incidência crescente de cesarianas no mundo e ele eloca algumas razões para isso estar acontecendo, como o aumento da monitorização fetal contínua, a diminuição dos partos vaginais instrumentalizados, a diminuição dos partos vaginais por outros tipos de apresentação fetal. E ele coloca também que 1/3 a até 50% dos casos de cesariana no mundo são feitos apenas por história de cesariana prévia. E a gente vê altas taxas de complicações decorrentes dessa quantidade crescente de cesarianas no mundo, como acretismo placentário, hemorragias, infecção de sítio operatório, esterectomia, lesões de órgãos pélvicos, então intestinais, de bexiga, e piores desfechos neonatais também. Então, o artigo, ele fala que todos nós, como obstetras, nós temos que elaborar algumas estratégias para reduzir essa taxa de cesariana, que algumas vezes podem ser desnecessárias se não houver uma indicação médica clara para cesariana e se tivermos segurança de conduzir um parto vaginal naquela paciente. Então, ele vai comparar o Trial of Labor After Cesarean versus as cesarianas repetidas eletivas. Então, sobre o trabalho de parto depois da cesariana, o que a gente tem na literatura? Os estudos são muito conflitantes. A gente tem estudos prévios que demonstraram que os partos vaginais pós-cesáreas foram associados a mais complicações neonatais. E temos outros estudos que demonstraram vários benefícios para as mulheres, como diminuição da hemorragia pós-parto, da trombose, das infecções pós-partos e menos desfechos adversos perinatais também. O artigo coloca que o TOLAC-2C, né, que seria pós 2 cesarianas, tem bem comprovado uma maior morbidade em comparação às cesarianas eletivas repetidas, mas o objetivo do artigo é, então, elencar esses desfechos de interesse em comparação com essas duas vias de parto para facilitar a decisão clínica entre os médicos e os pacientes através dessa meta-análise. Qual que foi o método que eles utilizaram? Eles fizeram uma revisão sistemática da literatura em databases grandes de artigos. Para analisar a qualidade dos artigos escolhidos, eles usaram a escala de Newcastle-Ottawa, que é uma escala que é a única que é aceita pela Cochrane para revisões sistemáticas e meta-análise. Eles analisaram a heterogeneidade dos estudos também, com os testes estatísticos de I ao quadrado e o Q quadrado. E aí, para os estudos com baixa heterogeneidade, eles usaram um teste estatístico de modelo fixo, e para os de alta heterogeneidade, um modelo aleatório de análise estatística. E aí, eles usaram o software, que é o da Cochrane também, para fazer a meta-análise. Então, como que foi o processo de seleção? Quais artigos que podiam ser incluídos? Inicialmente, eles acharam 457 artigos, pesquisando através das palavras-chave Cesarean Section, Elective Repeat Cesarean Delivery e Trial of Labor After Cesarean. E aí, eles excluíram artigos duplicados, excluíram artigos que não analisavam os desfechos de interesse, e eles escolheram artigos que falavam de mulheres que tinham história prévia de cesariana, eles escolheram artigos que comparavam a via de parto vaginal pós-cesárea com cesarianas eletivas, e escolheram só artigos de língua inglesa.
e os estudos foram caso-controle, então foram estudos retrospectivos. No final, eles conseguiram incluir 13 artigos que preencheram esses requisitos. Eles incluíram apenas artigos que tinham pelo menos uma qualidade de evidência moderada. Aqui são algumas características dos estudos que foram elegíveis para participar da meta-análise, e aqui eles comparam a quantidade aqui das pacientes nos artigos, comparam a idade média das pacientes, então, em torno de 30 anos, e compara o IMC delas também. Então, a maioria dos artigos tinham pacientes com IMC dentro da faixa etária normal a sobrepeso. E eles incluíram 92 mil pacientes e 452 com cesarianas prévias. Então, um estudo bem grande. Então, quais foram os resultados que eles encontraram? Bom, para as taxas de rotura uterina, que é o que a gente fica mais curioso, eles de fato viram uma maior taxa nos trabalhos de parto vaginais depois da cesárea versus as cesarianas eletivas, com o odds ratio de 2,01, então 2 vezes mais. E aqui a gente vê, aqui ó, o triângulo passando aqui para o 2, que é Favors e RCD, que é, se for olharmos a taxa de rotura uterina, a gente preferiria a cesariana eletiva. Aqui no total de eventos, a gente teve 109 rupturas de útero, o que daria mais ou menos quase 1% de chance de rotura uterina nos trabalhos de parto vaginais pós-cesáreas. A gente sabe, assim, no geral, que o risco de ter rotura uterina pós-parto, seja ele uma cesariana eletiva ou parto vaginal pós-cesariana prévia, é em torno de 0,3. E, no geral, pós-parto vaginal com cesariana prévia é de 0,5. Então, aqui no artigo, foi até um pouco acima da média. Quanto aos resultados de histerectomia, não houve diferença estatística. Então, tanto as mulheres que tiveram parto vaginal pós-cesárea, tanto cesarianas eletivas repetidas, não houve uma diferença estatística de taxas de histerectomia. Quanto às taxas de Apgar, menor que 7 no 5º minuto, foram maior também no TOLAC e menor nas cesarianas eletivas, mas apesar disso, a gente não teve um índice maior de admissão na UTI neonatal. Então, não houve diferença estatística, os bebês não iam mais para anel só por ser parto vaginal com cicatriz de cesariana prévia. Não houve também diferença estatística quanto à hemorragia pós-parto, quanto à necessidade de transfusão materna e quanto à infecção pós-parto. E algumas considerações que eu queria fazer sobre esse artigo é que ele foi publicado numa revista que tem um fator de impacto médio de 1,6, e o estudo ele teve alguns vieses. Teve um viés de publicação, que eles mesmos colocam na conclusão do artigo, e o fato de eles estudarem apenas estudos retrospectivos. E também o artigo ele não consegue olhar para desfechos neonatais e pediátricos de mais longo prazo. Então, o que a gente tem hoje na literatura é de que os estudos são muito conflitantes e que a gente não consegue ter segurança absoluta de confirmar que uma paciente pode mesmo ter um parto vaginal pós-cesárea, a não ser que a gente olhe diversas características individuais daquela paciente e seja uma decisão compartilhada entre o médico e a paciente. Aqui eu coloquei, para a gente fazer um comparativo, um estudo do New England, porque o artigo ele tem algumas falhas e ele não estratifica nem por tipo, deixa eu passar aqui para vocês verem, nem por tipo de trabalho de parto e nem por quantidade de cesarianas, que foi uma crítica que eu e a Luana tivemos em relação a esse artigo. Então, esse aqui do New England, por exemplo, ele mostra que se a paciente ela entra em trabalho de parto espontaneamente, pós ter uma cicatriz cesárea, a chance de rotura uterina dela é menor do que aquela paciente que tem cicatriz prévia e teve um trabalho de parto induzido. A taxa de mortalidade perinatal também, que esse artigo não coloca, e o artigo do New England coloca, é que foi de 4 em 10 mil para tentativa de
parto vaginal e de 1,4 para 10 mil para cesarianas eletivas. E aqui, nesse artigo do New England também, ele coloca algumas outras questões, por exemplo, esses eventos adversos maternos, que seriam o risco de lesão de bexiga, de ureter e de intestino, que o outro artigo não coloca. Aqui ele mostra que não teve diferença significativa entre as cesáreas eletivas e os trabalhos de parto, mas ele estratifica, numa outra tabela, que eu não coloquei aqui, que quando o trabalho de parto ele falha e tem que virar uma cesariana, tem muito mais risco de evento adverso materno. E esse estudo aqui ele foi publicado numa revista de maior impacto. Mas, no geral, ele é muito coerente com a nossa meta-análise escolhida, porque ele mostra aqui também que a taxa de ruptura uterina tem significância estatística, a taxa de esterectomia, eles também não viram diferença estatística, nem de trombose, mas em contrapartida, né, que é diferente do que a nossa meta-análise viu, ele mostra maior risco, sim, de endometrite nas pacientes que tentam parto vaginal e também algum outro desses riscos, que é a última linha aqui. Então, para a gente discutir, para a gente decidir que uma paciente pode ter o parto vaginal, a gente tem que olhar vários aspectos e saber que isso vai ter implicações importantes sobre o futuro reprodutivo da paciente. Algumas associações são bem estabelecidas na literatura, como a associação entre múltiplas cesarianas e a placenta prévia e a creta, e a gente tem que avaliar alguns preditores de risco. Hoje em dia, a gente não tem nenhum modelo que seja uma base para a gente avaliar, mas a gente conhece alguns fatores de risco que podem estar relacionados. Então, não seria interessante oferecer o TOLAC para uma paciente que tem um intervalo interpartal curto, para uma paciente que tem vários trabalhos de parto vaginais prévios ou várias cesarianas prévias. Isso aqui é até um pouco contrassenso a gente pensar assim, mas uma multípara vai ter um trabalho de parto mais fácil. Só que ela já vai ter tido muito mais distensão uterina. Então, a multiparidade é um fator de risco para a ruptura uterina, mesmo se ela tiver tido uma cesariana, mas em vários partos vaginais. Isso não necessariamente é bom, o risco de ruptura uterina é maior. A avaliação ultrassonográfica da cicatriz de cesárea também é importante. Então, se o ultrassonografista conseguir ver que a cicatriz está mais afinada, ou então tem uma parte falhada no ultrassom, essa paciente não pode tentar o parto normal. A idade materna é relevante também, o tamanho, o peso do feto e o início de trabalho de parto espontâneo, igual eu mostrei do artigo do New England, que tem menor risco de ruptura. Então, o TOLAC é uma alternativa que tem que ser considerada, sim. A conduta ela deve ser individualizada, considerando todos esses fatores de risco e desejo da paciente. Aqui foram as minhas referências, o artigo principal, nossa meta-análise, e esse outro artigo do New England que eu usei de comparação. Obrigada, gente. Obrigada, Luana, também, por ter me orientado. Obrigado, Fernanda. Vou passar a palavra para a professora Luana. Parou de compartilhar minha tela? Parou, né? Parou, Fernanda. Bom, parabéns, né, pela apresentação, Fernanda. Essa cerejinha do bolo aí do New England, você não me contou, não. Eu pedi para fazer um comparativo. Foi um ótimo comparativo daquilo que a gente conversou, né? Então, por que a escolha, né, desse artigo, né? Porque é um tema que é muito relevante, né? Nós aí estamos aí na vice-liderança, né, no mundo, né, como um país que mais faz cesariana, e que agora a gente tem, né, aí também um número crescente de pessoas no mundo que começam a tentar aí parto vaginal após a cesariana, que inclusive é a recomendação do Ministério, se a paciente tem uma cesariana prévia, a gente oferecer aí, né, o parto vaginal, né, então é mais pela relevância do tema mesmo, e para levantar a discussão de que é um artigo que tem falhas, não é porque é uma meta-análise que é, né, um morango, né, que é realmente maravilhoso, apesar de ter um N, né, significativo aí,
a gente tem aí algumas questões em relação a essa metodologia aí de estudos que foram incorporados aí à nossa meta-análise, que tem uma grande heterogeneidade, né? Por mais que sejam usadas aí ferramentas para a gente diminuir isso. Então, eu olhei, inclusive, um por um dos 13 estudos, né, da meta-análise que mostram, né, que tem estudo prospectivo, retrospectivo, tem coorte, não tem ensaio clínico randomizado. Então, isso também é um problema, né, quando a gente vai fazer meta-análise, que a gente tem que comparar banana com banana, né, e não banana com maçã, né. Então, se a gente coloca aí, né, numa meta-análise, estudos que têm assimetria em relação ao tipo de estudo mesmo, né, pode ser um problema na interpretação de dados, né. Então, uma outra questão também é que a gente vê que são populações diferentes, né. Então, pega estudo da população de Taiwan, Japão, África subsaariana, Estados Unidos. Então, isso também é uma outra questão para a gente comparar aí em relação aos resultados, né, perinatais, que é uma outra questão importante a gente pontuar aí quando a gente vai olhar estudo por estudo da meta-análise. E aí até a gente discutiu, né, Fernanda? Aí você falou assim, mas como? Tem mais de 90 mil mulheres, como que não é bom, né? Então, assim, tem esses problemas que é importante a gente pontuar, mas que o assunto é um assunto muito relevante, que a gente sabe que existe conflito aí na literatura, para a gente moderar aí, né, realmente o que, né, a gente pode aconselhar, uma cesárea, 2 cesáreas, 3, 4, enfim, né, não existe bem estabelecido depois de 2 cesarianas, né, de qual é a melhor via de parto. Isso é uma outra coisa também que a gente tem que pontuar, né, e levantar essa discussão aí. E é isso. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, vamos lá. Obrigada, Luana. Obrigada. Eu acho que tem essas considerações metodológicas que são importantes. Eu fiquei curioso de algumas coisas, eu até estava revendo aqui a metodologia deles. Por exemplo, esse trial que a Fernanda citou do New England, por que ele não entra na meta-análise? Não entendi também. Eu fui, inclusive, fazer, né, a análise dos estudos, e eles não são claros na descrição do texto mesmo, da metodologia, qual que é a faixa de tempo que eles usam. Eles colocam até setembro de 2022. Esse artigo que a Fernanda colocou aí, que eu descobri agora, é de 2004. Ele é de 2004. E o mais velho que tem aqui é de 2007, no estudo. Exato, mas eles não fazem esse corte de até quando que eles colocam essa análise. Então, não sei por que ele não entrou. Porque talvez atualmente não seja feito, mas esse é um assunto que já é discutido há muito tempo. Então, assim, talvez eles quiserem, mas isso não está claro. Não está claro. No artigo. O corte de tempo não está claro, de quanto até quando. Porque eles falam até setembro de 2022, mas eles não falam de quando a quando. Então, assim... Então, existe essa questão. A meta-análise, ela é tão boa quanto a qualidade dos artigos que foram incluídos. Então, é isso que a Luana falou. Se você coloca uma meta-análise de artigo ruim, a qualidade da meta-análise vai ser ruim. Então, não é porque a meta-análise, que teoricamente é o topo aí da pirâmide das evidências, que ela vai ser boa. Depende de como ela foi feita. Então, não, e um N gigantesco, né? Um N enorme. Mas é só de estudo observacional. Se fosse um assunto sobre o qual não houvesse trial, ok, tem que ser estudo observacional, mas existe trial a respeito. Então, por que eles não usaram a melhor evidência disponível, que seria uma meta-análise de trials, e não uma meta-análise de estudos retrospectivos? Vai saber. Mas, assim, hoje em dia, tem muita gente fazendo meta-análise que talvez não deveria estar fazendo, vou dizer isso. Não conheço esses autores, talvez eles sejam ótimos aí, mas como existe essa pressão, e a Luana sabe disso, a Patrícia, os professores que estão aqui, essa pressão muito grande para a gente publicar, então publicar meta-análise é fácil, porque todo mundo, as revistas querem publicar, você não precisa de fazer o trabalho, você não precisa de ter o trabalho de fazer um trial, você só pega o que está disponível na literatura, joga lá no software e faz a meta-análise. Ok, qualquer pessoa com capacidade técnica pode fazer isso,
mas a capacidade técnica, a qualidade da meta-análise está exatamente nesses passos anteriores, que é selecionar bem os trabalhos e não só fazer análise estatística, né? Ter um critério de seleção dos trabalhos mais adequados. Então, isso aí fica de lição para vocês. Não é porque é meta-análise significa que tá resolvido o assunto, tem que fazer exatamente igual está escrito ali, porque pode ser que ela seja qualidade ruim. Inclusive, as boas revistas e a própria Cochrane, ela não publica meta-análise se não tiver um dos autores de pelo menos um dos trials envolvidos na meta-análise, que ela dá um crédito para a pessoa que fez o trial. Então, na Cochrane, se vocês forem ver, a maioria, não vão ser todos, mas a maioria dos artigos lá publicados de revisão, ela tem sempre um autor dos grandes trials, porque é uma pessoa que ela se esforçou de fato para estar ali, entendeu? Não foi simplesmente alguém que caiu de paraquedas ali. Então, até eu já publiquei meta-análise, assim, uma vez eu consegui, outra vez eu não consegui, porque eles me justificaram isso, mas de qual trial que você participou para você poder falar? Qual que é a propriedade que você tem para falar desse assunto? Então, eu acho que isso está correto, assim, se não liberar para qualquer um fazer, né? Tem que ter um processo de triagem melhor sobre o tema. Mas isso aí falando da metodologia, não entrando no método do assunto especificamente. E aí, assim, também a gente quis trazer essa discussão, né? Não só a relevância do tema e a questão do próprio artigo, mas trazer isso para a gente discutir mesmo, né? Porque essa maturidade, né, ela vem com essa construção mesmo, né? De você ler um artigo e entender que aquele artigo ali não é porque é uma meta-análise, é que realmente, né, tem verdades inquestionáveis, né? Então, por isso a gente também quis trazer isso para a discussão, né? A própria questão do fator de impacto da revista, né? Trazer isso para a gente, né, falar sobre. Até calcular fator de impacto, a Laura me ensinou. Pois é, foi um bom aprendizado para você aí. Quanto melhor o fator de impacto da revista, mais relevância ela tem no meio, né? Então, o fator de impacto, o que você aprendeu do cálculo aí, Fernanda? Nossa senhora, que pressão. Pega a cola aí. Eu não vou lembrar aqui os valores. Não, mas fala assim, por alto. Não vou lembrar direitinho aqui o valor, mas você tem que ver quantos dos artigos que estão ali que já foram citados anteriormente. É mais ou menos isso. O fator de impacto significa o seguinte, que aquela revista publica artigos que são muito citados. Isso, exatamente. Então, são artigos que a comunidade científica considerou relevante. Então, você pega uma revista tipo um New England, o Lancet, o fator de impacto deles é 10, porque significa que cada artigo que eles publicam são citados pelo menos 10 vezes. Se a revista tem um fator de impacto inferior a 1, significa que cada artigo publicado é citado menos de uma vez. Então, geralmente, são artigos que não causam muito impacto, né, como diz o nome, na comunidade médica. Então, quanto maior o fator de impacto, significa que mais citado foi aquele artigo e mais relevante ele tende a ser, aquela revista, né, não o artigo, aquela revista. Tem métrica de citação atualmente tem métrica de tudo, tem métrica de citação de artigo específico, tem métrica de citação de pesquisador e métrica de citação de revista. Então, você pode diferenciar o pesquisador top é aquele que tem milhões de citações. Você vai ver lá, os grandes pesquisadores têm milhares de citações, mais de 100 mil citações, né? A revista, a mesma coisa. Um artigo específico, às vezes, um artigo que mudou a conduta de muita gente. Então, também tem milhares de citações. Então, tudo isso é importante vocês verem. Não basta o negócio estar publicado que ele é bom. Tem que ver onde ele foi publicado, quem que publicou e qual que é a relevância que aquele artigo tem. Acho que hoje a gente está focando mais na metodologia do que no tênis. Né? De estatística. Mas é importante. Mas o resultado desse artigo também, assim, não fala nenhuma novidade, né, dessa meta-análise, né? Que é mais, né, na verdade, uma informação que a gente já sabe, ou seja, né, a chance de romper o útero, ela é maior, mas 1%, né? Então, assim, também, ou seja, vale a pena tentar ir até 2 cesarianas, um parto, mas lembrando aí das próprias complicações mesmo, né? Da cesariana, dos riscos, né? Da porque 1% é uma complicação, um número alto para uma complicação tão grave, né? Sim. Então, assim, é aquela história, dá para tentar, mas tem que ficar de olho na paciente.
Não é uma paciente que é para você deixar lá em trabalho de parto sem ninguém prestar atenção nela. É uma paciente que tem que ter uma vigilância maior em cima dela, porque ela tem maior risco de complicação. Tem que ter reserva de sangue, tem que estar... Não é uma paciente para ficar solta, sem acesso venoso, aquele parto supernatural. É uma paciente que tem que ser uma paciente com mais vigilância. Então, eu acho que o errado é as pessoas venderem que é possível um parto vaginal pós-cesárea da mesma forma que uma paciente que nunca teve uma cesárea anterior. Né? É uma paciente que, sim, ela requer uma vigilância redobrada. Né? Porque a chance de romper o útero, a chance de ter sofrimento fetal é muito maior. Então, pode tentar, principalmente se ela entrar em trabalho de parto espontâneo, não é para induzir, como depois a Fernanda mostrou lá no complemento dela, né? E pode até ligar uma ocitocina de Lé para conduzir, mas não para induzir. O misoprostol é pior ainda para induzir. Né? Então, se houver necessidade de indução, o melhor seria balão, sonda de método de Krause, né? Sim, o artigo, ele é mais otimista, mas eu achei um artigo bom, porque ele é muito ponderado também nas colocações que ele faz. Mesmo tentando puxar para esse lado mais otimista, mais positivo, em favor do parto vaginal, ele coloca muitas ponderações, fala que tem que ser feito estudos randomizados. Eu achei um artigo bom de se ler. Ele só ignorou os randomizados do passado, mas tudo bem. Achou que estava muito velho. Esse assunto foi muito moda no início dos anos 2000. Então, não sei, talvez o Clóvis vai lembrar, a Patrícia, ele era muito discutido em congresso. Aí depois ficou mais ou menos padronizado. Então, tem uns trials que são aí do início do ano 2000, os trials mais antigos. Então, eu acho que a intenção deles, apesar dele não citar isso direto no texto, seria dar uma atualizada no tema, mas é um tema que as pessoas não estão mais, assim, estudando, porque já está mais ou menos consolidado, né? Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Beleza, gente. Então, agradeço às duas, agradeço a todos. Semana que vem, a gente ainda tem uma apresentação de um caso clínico, e aí depois a gente tem 2 semanas de recesso. Mas semana que vem ainda vai ter apresentação. Então, boa noite a todos, até semana que vem. Obrigada, pessoal. Boa noite, gente. Tchau.